Então, eu queria discorrer um pouco sobre a noção de propósito. Como no vídeo passado eu comentei um pouco sobre a consciência, a sensibilidade humana, e que, de alguma forma, é através da sensibilidade que a gente reconhece um sentido e, por tabela, reconhece um propósito. Então, a gente tem uma oportunidade de ampliar, né, essa consciência através da literatura, da arte, né, e não é pretensão nenhuma minha, porque eu também estou nesse caminho, né, ou seja, não falo como alguém que passou por isso, mas alguém que está passando, né, e eu acho muito importante a gente caminhar junto, né, de certa forma. Então, eu comentei também sobre as habilidades, né, e a leitura e a escrita são habilidades que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, e assim também a gente vai ganhando também essa consciência, né, vai ampliando a nossa consciência. Então, o que seria a arte, né? Eu não queria dar nome aos bois e eu vou falar aqui de maneira despretensiosa. Peguei um conceito de literatura muito bom, tá? E o autor, a pessoa que dizia sobre isso, o pensador que falava sobre isso, ele dizia que a literatura é a arte do mal contra o mal. Ou seja, não podemos ter uma grande obra filosófica, uma grande obra literária, apenas um mocinho e um vilão. Porque a vida não se trata disso, né? A vida não é assim, né? Senão aquela obra não seria um simulacro da vida. Ou seja, quando a gente tem um personagem bem construído, né? Aquele personagem ele não é inteiramente defensável, né? Ele não pode ser apenas um mocinho e nem apenas um vilão, porque ninguém é assim. Então, quando a gente consegue abstrair esses esquemas, esses personagens, a gente consegue antecipar até situações do cotidiano, pessoas que a gente vai conviver. Eu, inclusive, tinha visto um estudo um tempo atrás que falava que pessoas que tinham lido na infância fantasia, elas conseguiam aceitar mais os outros, porque elas conseguiam absorver aqueles personagens, aquelas tendências comportamentais, e quando a coisa acontecia, elas sabiam lidar com aquela situação, né? Assim como o personagem lidava com seus problemas, a pessoa que lia aquele livro conseguia abstrair esse esquema. E eu achei super interessante, e realmente eu tive um momento de leitura na infância, mas que foi cortada, de certa forma, por uma frustração familiar, que posso discorrer depois, assim, sobre como isso acabou me bloqueando, enfim. Mas eu estou tentando resgatar esse elemento, né? E que, assim, na minha opinião, quanto mais eu leio, mais eu vou me sentindo sensível a essas situações, né? Então, assim, eu acho que qualquer grande obra, né, tem esses arquétipos básicos, né? Você pega, eu lendo Machado de Assis, né? Eu tive contato, por exemplo, com Helena, tive contato com o professor Félix, né, da obra Ressurreição, e são personagens icônicos, assim, que você vê que, de fato, é difícil existir uma pessoa exatamente como foi descrita, mas aquele tipo de ação, aquele tipo de coisa a gente reconhece na nossa vida e reconhece na vida das pessoas. Então o professor Félix é um personagem super icônico que ele fala o seguinte, né? Ele fala que ou você domina o amor ou você é dominado por ele. E ele vivia uma vida assim, fugindo de relacionamentos duradouros, fugindo de mulheres, porque ele queria ter o prazer carnal, né? Só que não queria se submeter às obrigações que o amor impõe, né? Então, com o passar do tempo, né, ele foi se vendo assim uma pessoa realmente imatura. Mas, né, como qualquer obra, né, sempre tem um problema e Machado de Assis não foge dessa realidade, né? Sem contar também, fazendo uma comparação assim com por exemplo, o século XIX, a era de ouro da filosofia também, mas mais da literatura, né? Uma comparação com Dostoiévski e Machado de Assis, né? Ambos grandes autores escrevem muito bem, são sensíveis, conseguem transpor exatamente a diferença entre as pessoas, o modo de ver de cada personagem, mas a diferença entre Dostoiévski e Machado de Assis, na minha opinião, e a opinião de alguns que eu consultei, é a questão do Dostoiévski ter vivido grandes guerras, ter vivido um momento muito oportuno para esses grandes temas filosóficos, enquanto Machado de Assis se continha apenas assuntos domésticos, de intrigas, mas com muita primazia. E eu acho que todas as histórias já foram escritas, né? O jeito de você falar a história que é genial. Então o Machado de Assis tinha a sua genialidade nesse sentido. E aí, né, o Dr. Félix, eu me senti muito assim. Não é que eu tenha alguma coisa a ver com o Dr. Félix, mas de certa forma eu me senti muito reconhecido em algumas de suas atitudes, né? Assim também acontece com A Mão e a Luva, que é um livro que eu vou trazer depois. Mas uma reflexão que eu queria trazer, fugindo um pouco de Machado de Assis, era a morte de Ivan Illich, né? E como isso foi providencial para mim. Eu queria também trazer um tema que eu acho que é extremamente relevante, que é a questão do livro estar ele só pode ser realmente bem lido quando a pessoa que lê o livro se sente está aberta a essa realidade, ela se sente representada naquele livro. O livro pode ser muito bom, se a pessoa não estiver preparada para aquela leitura, ela não vai realmente encontrar a dignidade daquele livro, né? Então, assim, eu li Machado de Assis quando era mais novo, não reconheci seu valor. Atualmente, vivendo o relacionamento, vivendo a vida adulta, eu reconheci seu valor. Ou seja,
cada livro tem um momento adequado para ser lido. É claro que a gente nunca sabe que momento é esse, mas quando vem a gente reconhece. Então, nessa quarentena, decidi ler pequenas obras, e eu até aconselho, se vocês tiverem essa vontade de aumentar a sua consciência, que comece com pequenas obras, contos, etc. E eu já tinha começado várias leituras aí de Tolstói, desses grandes escritores, e nunca tinha terminado. Então eu falei, eu vou pegar uma obra pequena. Aí eu peguei A Morte de Ivan Ilitch. E é uma obra fenomenal. Principalmente na quarentena, eu acho assim, né, a reflexão sobre a morte, o pessimismo que ele tinha. E é engraçado que na visão pagã, assim, na visão não cristã, que não acredita na pós-vida, né, a morte realmente, né, é um fim e, né, se você não tiver vivido uma boa vida, não tem o que, né, realmente é uma tristeza, né. E o personagem principal tinha essa capacidade. E engraçado que pelo sucesso que ele tinha na vida, ele de certa forma mascarava a infelicidade que ele tinha em várias de suas ações. E o mais importante é que quando ele ficou doente, porque, antecipando, se você estiver querendo ler a obra, você para o vídeo e vai ver a obra. É assim, são 60 páginas e eu li em 2 dias. Era para ler só em um dia porque eu acredito, né, esse eu vou citar, né, Mottme Adler, né, ele fala que cada obra tem um tempo para ser lido. Você não pode desprezar uma boa obra lendo rápido. E nem pode aumentar o valor de uma obra pequena lendo devagar demais. Né? Então, cada obra tem um momento para ser lido e um tempo para ser lido. E aí o que acontece? Né? Eu fui ler A Morte de Ivan Ilitch e o pessimista e tal, e eu achei muito interessante, porque, de certa forma, não necessariamente comigo, mas com pessoas ao meu redor, o Ivan Ilitch era um jurista, um juiz muito bem sucedido, e tinha um casamento, né? Ou seja, para os russos, né, ele tinha uma vida de aparências ótima, assim, né? Ele teve uma grande evolução, tinha uma boa família, mas, né, algumas coisas acabavam, tipo assim, sendo subjugadas por ele, né? E no final da vida, quando ele estava doente, né, e não sabia, é engraçado que assim, o problema dele é que as pessoas não davam valor para o sentimento dele, né, segundo ele. Ou seja, ele estava sofrendo, estava passando mal e o médico falava que era uma pequena doença, que a mulher falava que ele ia se curar, e ele sabia que não ia se curar. A pessoa quando vai morrer parece que ela sente. Então, ela estava antecipando todas as sensações da morte, né? Aquele vazio, etc. E apenas o filho, que era um filho franzino, não sei mais o que ele não dava valor por ser fraco, só esse reconheceu a condição do pai. E aí ele percebe, poxa, então o que importa mesmo são as relações que eu criei, não necessariamente o meu trabalho, a minha performance, o dinheiro que eu adquiri, a família que eu tenho, o tamanho da minha casa, os amigos intelectuais que eu tenho. O que importa são as relações que eu construí. E aí ele viu que o empregado, a pessoa que ele menos ia ligar, foi o que mais ajudou, mais fiel, superou a consideração que a mulher tinha que ter com ele, segundo ele mesmo, né? Os filhos, a filha, etc. Então ele começou realmente a perceber qual é o valor da vida, né? De certa forma, as relações que a gente constrói. E eu acho que você lendo essa obra, estando aberto a essa realidade, você enxerga realmente isso aí. E você vê que o Ivan Ilitch ficou triste ou morreu, assim, de certa forma meio desolado, justamente porque ele não era grato. E o tema da gratidão é realmente uma coisa assim que é difícil da pessoa desenvolver. É uma habilidade, é uma virtude que por mais que você nasça com o coração assim dilatado a essa realidade, não vai ser uma tarefa fácil, porque muitas vezes a vida impõe tantas durezas que o nosso coração se fecha. E isso aconteceu de certa forma com o Ivan Ilitch. Se ele fosse um pouco mais grato ao longo da vida, talvez fosse mais leve sua morte. E eu acho que esse é um tema importante para a gente refletir. A morte, né, a gente tem um pessimismo, todo mundo, ninguém quer morrer, e todo mundo quer ter uma boa vida. Mas para você ter uma boa vida, uma vida com propósito, você tem que ter uma consciência boa. E eu acho que você tem que abrir a sua mente para essa realidade da literatura, das conversas. Tem várias maneiras de expandir sua consciência. Através de conversa, através da literatura, através de momentos sozinho, através de relacionamentos. Então, assim, sejam amorosos, sejam familiares ou interpessoais. E você vê que no final da vida do Ivan Ilitch, a única coisa que importava era se as pessoas sentiam amor por ele, sentiam empatia por ele, tinham consideração ou não. Não importava o emprego dele, não importava a repercussão que ele tinha na sociedade. Então, se a gente levar esse mesmo pensamento ao longo da vida, duvido que a gente se arrependa tanto quanto ele. É isso.